Oi, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre modularização e como exemplo eu vou utilizar uma camada de network que eu desenvolvi e eu expliquei o passo a passo lá no meu Medium, então quem quiser saber mais detalhes sobre como eu desenvolvi e qual foi a abordagem que eu apliquei nessa camada de networking, é só dar um pulinho lá no Medium que eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque hoje a gente vai focar bastante na parte de criação do módulo utilizando o SPM e como a gente usa o módulo dentro da nossa aplicação. Antes de tudo, a gente precisa entender, né, o que que é um software modular e o que que é um software monolito. Muitos softwares começam como monolito e conforme crescem, eles vão crescendo, a gente vai refatorando e virando um software modular. O software monolito é aquele software desenvolvido em um bloco só e que para compilar é preciso compilar todo o software e que muitas vezes torna o desenvolvimento muito mais lento quando a gente fala de grandes aplicações. Quando a gente fala de aplicações pequenas como essa que a gente vai desenvolver, talvez não esteja tanto efeito e tanta diferença assim na velocidade de compilação. Bom, e para resolver esse problema, a gente tem a modularização, né, onde trabalhamos apenas com o bloco necessário e fazemos a integração após todo esse desenvolvimento. Isso torna o tempo de compilação muito mais rápido e reduz bastante os conflitos no versionamento também. Agora vamos pôr a mão na massa e criar o nosso módulo de network para a gente fazer as chamadas de API de forma mais fácil e rápida também. É bom lembrar também que a gente pode fazer essa modularização em qualquer parte do nosso aplicativo. Vou dar um exemplo aqui que depois da gente fazer essa camada de network, a gente poderia criar o módulo de login, contendo as views e tudo que a gente precisasse para esse módulo de login e também para o design system, por exemplo, a gente pode criar um módulo de design system onde a gente trabalha só com o design system e facilita essa abordagem. Bom, vamos lá. Aqui primeiro a gente vai criar o nosso pacote, configurar ele e depois utilizar ele para fazer o get na API do CoinGecko para listar todas as criptomoedas. A view vai ser uma view bem simples. A gente vai só, como a gente só vai listar, a gente pode criar só uma lista aqui. Então, no Systtry a gente usa o list. E para fazer essa chamada a gente pode usar o task. Ou o onAppear também, aí fica na decisão de quem quiser. Eu gosto bastante de utilizar o task. E depois que a gente fez a view está pronta, básica, a gente vai criar o nosso pacote. A gente vem aqui em File, New Package. Eu vou chamar ele de Network Pack. Aqui ele já dá pra gente um README, onde a gente pode colocar a descrição do nosso projeto. A gente tem o package.swift, que é toda a configuração do nosso pacote. Então a gente coloca aqui o nome do pacote, o produto que ele é, tudo isso já vem pronto pra gente, a gente não precisa mudar nada. E uma coisa que a gente precisa alterar é definir o target que a gente quer para o nosso pacote. Aqui a gente vai ter um target de iOS 13, então aqui a gente coloca ele como plataforma e define o iOS como 13 e passa a versão .v13. Pronto, assim a gente tem um cuidado para trazer o pacote certo para o nosso usuário ou até mesmo para o nosso projeto. Vamos ver se builda certinho. Tava faltando só o name network package. E agora a gente vai criar o nosso pacote em si. Dentro do nosso pacote ele já vem com um inicializador aqui. É bom lembrar que quando a gente cria um pacote, todas as nossas funções structs que a gente precisa utilizar fora do nosso pacote precisa estar pública, senão o nosso compilador não consegue enxergar isso. Então vamos lá. Agora eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo pra gente não perder o foco do que a gente quer realmente fazer, que é o SPM, e depois eu volto na velocidade normal. Vou nomear ela aqui para Roach, onde a gente define as rotas. Vou passar um protocolo.
pra definir essas rotas, então sempre que a gente for fazer uma chamada de API, a gente faz esse protocolo, e eu não vou deixar que a gente chame uma coisa que não tá aqui dentro. Ele sempre vai pedir isso. Eu vou chamar ele de API request. Dentro dele eu vou passar também o associate type, que vai ser a nossa response. Então ele vai ser um response type, e como a nossa response vai ser um decodable, eu falo que ele é tipo decodable. Então toda vez que a gente for fazer a nossa chamada de API, ele vai pedir o response, e a gente faz o response que vai ser o nosso modelo. A gente também dá o URL, então a gente passa a base URL aqui, vai ser tipo o URL, e faz um get nele. A gente tá também o patch, que o patch é o restante da nossa URL, né? Então, por exemplo, com eco barra alguma coisa, a gente vai passar ele como string, vai fazer o get também. Vou passar o patch dele, e o patch vai fazer. Vou passar o método que a gente vai fazer a request. Vou criar um enum pro método, porque como a gente pode ter diversos métodos, então é só a gente criar um enum que passar ele como string. Então, vou criar um public enum, http, método. E vou chamar de passar tipo string. E caso seja get, a gente passa o get. A gente pode fazer um post também, um delete. E qualquer outro método mais que a gente quiser usar uma limitada pra ficar melhor pra gente entender. Vou colocar esses três métodos, a gente só vai utilizar o get, mas aqui fica à disposição para qualquer possibilidade que você queira no seu caso de uso. Aí eu faço o tipo dele como http método, faço o get como nos outros. Vou colocar o body aqui pra gente não utilizar, mas é bom ter pra outros casos de uso e outras implementações também, deixar ele como opcional. Vou passar o get. E vou colocar um custom header field aqui, que a gente pode passar ele como dicionário. Vou deixar opcional também, porque pode ser que a gente não tenha nenhum header no nosso main body. E aí a gente pode passar aqui, por exemplo, os tokens no nosso aplicativo, a gente vai fazer o login, a gente faz o token, e o número do token aqui pra fazer o login de forma eficiente. Certo? O número que tá chorando aqui. A gente tem o associate type. Passei aqui. E aqui. Fechou. Agora eu vou criar também uma extension para nossa API request, para formar essa URL, né? Porque a gente tem a base da URL, que vai ser o link principal, e a gente tem o patch que vai ser o restante da nossa URL que vai direcionar pra gente quer. E para juntar esses dois, eu vou fazer essa extension aqui, chamar de URL mesmo, passo o tipo URL, opcional também, e retorno a nossa base URL, fazendo o append nelas, appending patch extension, não é uma extension da component. E passo o nosso patch. Com isso a gente passa a URL, passa o patch e ele já forma a URL completa quando a gente for fazer o nosso get. Agora que a nossa rota está pronta, a gente pode passar para a parte de network session, onde a gente vai fazer a função, nosso protocolo para dar esse load na Big Data, e depois fazer a extension para dar o text resume, porque senão a gente não chama nossa API. Então vou criar de novo outra file aqui. Vou chamar de network session. Network session. Vamos lá. Eu protocolo. Passei ele como main object. E vou criar uma função load data. A partir da nossa URL, que vai ser o URL request. E vou jogar uma sync aqui para ter essa chamada síncrona. Throw. E a gente vai retornar a nossa data, que é a nossa informação, e a URL response, que é a resposta da nossa API. Aí a gente criou uma extension também, de URL session, passando como tipo o nosso network session. Networks. Vou criar uma função para fazer esse load data. E é aqui que vai acontecer a nossa chamada de API em si. Faço URL response. Return and try await. Bom, aqui onde acontece a nossa chamada de API, a gente está tratando alguns erros aqui, com, deixa eu ver o que está falando aqui, como estava aqui só estava disponível no iOS, macOS 10.5 ou mais novo, a gente pode colocar no nosso package, então, macOS, e aí ele vai sumir esse erro. Esse network pack aqui a gente pode deletar, a gente não precisa dele. Ou também a gente pode adicionar o available, se tiver disponível, senão ele não vai fazer essa chamada. Agora a gente tem o nosso URL session, a gente pode criar o nosso service manager, então a gente vai ter os nossos casos de erro, o protocolo para chamada da API, para utilizar o nosso load data, e o nosso decoder. Vou nomear ele também, como service manager. Eu vou copiar esse trecho de código aqui um pouco mais extenso, e eu vou passando com vocês. Aqui a gente tem um enum de 200, pode acontecer, invalid URL, erro da API, a causa do erro, a gente passa staff code, invalid response, not found, server error, e erro de code, e aí depois a gente tem o nosso protocolo, que a gente vai fazer o fetch das informações. Então quando a gente for chamar a nossa API, a gente entra na nossa função, a gente chama esse fetch, passa a nossa rota, que já está definida, e depois passa os casos de sucesso e erro. Aí o protocolo para decode também, e aqui é o nosso decoder. A gente tem uma função para fazer esse decoder, a gente passa o URL todo o nosso modelo, e ele faz os testes de casos de erro aqui. Então, por exemplo, se a nossa API retornar um status 200 300, ou range de sucesso, ele não vai retornar caso 1.404, o nome da API, e vai retornar um range 500 600, ele vai retornar um server erro, desse não ele vai retornar um range API genérico. Passando isso, a gente faz o decoder do nosso modelo como throw assim que é await. Com a nossa API pronta, a gente pode buildar ela. Vou trocar o target aqui, pode ser o. Colocar um iPhone. Vamos ver o que acontece. Nosso teste, a gente não quer usar o teste agora, então a gente retira ele e vai buildar normalmente. Certo. Agora que a gente já tem o nosso módulo pronto, a gente vai importar ele no nosso aplicativo e fazer a chamada de API com esse módulo. Vou fechar ele aqui, a gente não precisa mais dele. Agora a gente vem aqui no nosso aplicativo, frameworks, no nosso projeto, package dependence, add local. A gente vai adicionar um pacote local, então a gente clica em add local. A gente vem em network pack, que é o pacote que a gente viu, e add. Depois disso ele já está aqui.
e a gente consegue ter acesso aí, tanto aos arquivos que a gente criou, tanto aos testes, ao pacote, e a gente consegue fazer o teste direto por aqui, ou se, em nosso caso, alterar direto no nosso pacote. Vamos fazer a nossa chamada. Antes de tudo, a gente precisa ter o modelo da nossa API, como que os dados vêm pra gente cria um novo arquivo, eu vou chamar de coin model, e a gente cria uma struct de coin, deixa eu decodable, e passa o que a API retorna pra gente, então ela vai retornar um ID, que é uma string, ela vai retornar um símbolo, também uma string, e ela vai retornar o name, que é o nome da moeda, e é uma string também. Com isso, a gente pode criar já o nosso API request baseado na nossa rota. Então agora a gente vai usar o nosso modelo. Eu vou chamar de coinlist request. Aqui a gente vai precisar importar o nosso módulo. Então a gente dá um import network pack. E aí a gente pode criar nossa struct coinlist request, que vai ser do tipo API request. Agora a gente passa o nosso type alias, que é igual ao associate type que a gente passou na nossa estrutura do pacote, do tipo response type. E o tipo que a gente vai ter essa response vai ser um array de coin, que é o modelo que a gente criou aqui. Então a gente está falando que o que a gente vai decodar vai ser o coin. A gente está passando um array daquilo para retornar dentro da nossa lista. Como a gente tem dentro da nossa rota, a gente tem que passar a base URL, que vai retornar para a gente uma URL do tipo string. Vou pegar o link, deixa eu pegar o link aqui, da CoinGecko, que vai ser a API da nossa CoinGecko. E aí a gente faz um force aqui, porque a gente sabe que essa API vai funcionar, que o link está certo. E a gente tem que pegar o pet também, que é do tipo string, e vai retornar para a gente o restante da nossa URL. Agora a gente tem que passar o método, que é um enum. Então a gente retorna. A gente pode retornar o que a gente colocou lá. No nosso caso é um get, então a gente coloca o ponto get. A gente tem que passar o body, independente da gente se a gente tem ou não, a gente tem que passar ele nessa abordagem. Como a gente não tem, a gente retorna ele como nulo. E o nosso custom header também vai retornar um nulo, já que a gente não vai utilizar. Vamos ver se ele builda, se dá algum erro. Onde que está o erro? Ele disse que tem um erro, mas não fala onde, então vamos continuar. Agora a gente precisa fazer a chamada dessa API, né? Então, para fazer a chamada, eu vou criar um viewModel, para fazer a ligação da nossa view com o nosso modelo. Eu vou chamar de CoinViewModel. A gente vai de novo precisar usar o nosso módulo, então a gente importa ele, Network Pack. Vou criar uma classe de CoinViewModel, do tipo Observable Object. Vou criar um Publisher, para listar nossas moedas. E vou passar o tipo dela como um array de moeda. Vou inicializar ele aqui vazio, e aí quando a gente fizer a chamada a gente vai preencher. Eu vou criar uma função também para fazer esse fetch. Vou chamar de fetchCoin. Eu vou dar um task. Passo um do para ele. E falo que o nosso manager vai receber o default API Service Manager, que é a nossa classe principal do nosso módulo. E aí aqui eu faço um receive coin e dou um try await dentro do meu API Manager.fetch. É onde a gente vai passar a request, que vai ser o coinlist request que a gente acabou de criar. E a gente dá um dispatch qui.main.async para fazer essa mudança de estado de forma assíncrona. E a gente fala que o coin recebe o receive coin. Agora já vai fazer a chamada, só que é bom a gente colocar um caso de erro aqui, né? Então a gente pode catch, colocar um catch para pintar um erro, caso dê algum erro. Vamos buildar, tudo certo. Ainda tá com aquele erro que eu não sei de onde vem. Será que é de algum modo? Não. Bom, vamos usar agora a nossa API. Na nossa view a gente tem que passar um state object
private var da nossa view model, que vai receber o nosso coin view model. Dentro da nossa lista agora, a gente passa o nosso view model, ponto coin, e o ID vai ser ele mesmo, o ID da nossa coin. E a gente faz uma interação de coin dentro dele e passa o teste da nossa lista, que vai ser coin.name, que é o nome da nossa moeda. E aí para fazer a chamada, a gente faz o viewModel.fetchCoin e deveria aparecer aqui. Vou buildar ele, o device. Tá, esse problema que ele tá dando é porque a gente não colocou o nosso pacote dentro do nosso Xcode. Então a gente pode colocar aqui e adicionar ele. E agora, apesar dele já estar aqui e não estar reconhecendo, agora ele vai reconhecer. Tá aí a lista de todas as moedas do CoinGecko.